Fala galera, tudo bem? Vamos lá então, vamos falar agora sobre MMA, né? Bom, eu acho que é impossível alguém em 2023 nunca ter visto uma luta de MMA, né? Então MMA é uma das modalidades de lutas que estão mais em alta e nós vamos falar sobre isso hoje, nesse vídeo, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Se não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aí o seu like, o seu comentário também, tá bom? Para próximos vídeos aí e comentários. Pessoal, o MMA, como o próprio nome está dizendo aí, vem do inglês, né? Que seria artes marciais mistas, né? Antigamente era chamado de vale tudo. É tido por muitos como uma modalidade muito violenta, porque realmente, principalmente na época do Vale Tudo, as lutas eram muito sangrentas, né? E elas eram muito demoradas e os atletas ficavam muito feridos durante as suas lutas. Mas vamos falar um pouco sobre a sua história. Lá atrás, quem começou com essa história foi a família Gracie. Então, para divulgar a modalidade Jiu-Jitsu, eles começaram a criar desafios, indo até as academias de outras modalidades e ali fazendo alguns desafios. Quem quiser dar um Google aí vai achar isso, ou até aqui no YouTube, lá por 80, 90, a família Gracie disputando contra Kung Fu, contra Judô, contra Capoeira, né? Então eles fizeram vários e vários desafios. Porém, alguns familiares, membros na verdade da família Gracie, foram para os Estados Unidos, e aí o Rorion Gracie é um dos precursores, e começou a tentar fazer esses desafios de uma outra forma. Então o que eles fizeram? Selecionaram aí de 8 a 12 atletas, cada um de uma modalidade diferente e de uma parte do mundo, e criaram o UFC, né? Que na época era outra sigla, outro símbolo, mas era o mesmo UFC de hoje, né? Que evoluiu. E aí foi realizado então esse desafio dentro de um octógono, né? Então isso foi tudo premeditado, vamos falar assim, daquela maneira. Foi transmitido na televisão, foi vendido ingressos e eles começaram a lançar esse novo evento. E aí o Royce Gracie foi o primeiro campeão, foi no segundo, terceiro, foi até acho que o quarto UFC que ele foi o campeão. E depois começaram a notar que o jiu-jitsu realmente era muito acima das outras modalidades, porque existiam técnicas no jiu-jitsu que, se você não for do jiu-jitsu, você não sabe nem defender, muito menos contra-atacar. Então o jiu-jitsu reinou ali no começo do UFC. Depois, algumas regras foram modificadas para que o evento ficasse melhor. Uma dessas mudanças de regra, colocaram rounds, porque antigamente não existia tempo e nem pausa. Então existiam lutas que duravam meia hora. Uma luta do Royce Gracie durou mais de meia hora, 40 minutos. E é claro que no final ambos adversários estavam exaustos, né? Então ficava feio ali para quem estava assistindo. Então agora colocaram rounds parecidos com o boxe. Então vamos colocar 3 rounds, vão ter pausas e aí volta depois. No final da luta, nós vamos ver quem ganhou. Então os juízes começaram a anotar os pontos para ver quem ganhou. O que vale no MMA atual? Vale quedas, chutes, socos, cotoveladas. Então começaram aí a desenvolver. Eles retiraram algumas técnicas que eram muito lesivas, como por exemplo o bate-estaca, né? Que é você levantar o seu adversário e bater ele no chão. Muitos adversários desmaiavam quando isso acontecia. Então retirou-se o bate-estaca. Além disso, não pode colocar o dedo nos olhos, golpes nas partes baixas, puxar o cabelo, né? Então são coisas que foram mudando, tá? Que mais que mudou? Não pode fazer o famoso tiro de meta. O que é isso? Faz de conta que eu acertei um golpe no meu adversário, ele caiu no chão, ele apoiou as duas mãos para tentar levantar, eu venho correndo e chuto o rosto dele. Então o pessoal chama isso de tiro de meta. E esse golpe foi proibido, tá? Então no MMA atual não é permitido. Então o que aconteceu? A modalidade foi mudando. Outros atletas de outras modalidades começaram a migrar para o MMA e começaram a treinar para isso. Então hoje em dia não existe mais a competição
karatê contra jiu-jitsu, contra judô, não, porque todos os atletas, eles treinam um pouco das outras modalidades. O básico de um atleta de MMA é o quê? Ele precisa saber fazer a famosa trocação, que é o quê? Socos e chutes, ele precisa ser bom nisso, tanto para atacar quanto para defender. Precisa saber derrubar e se defender de quedas também. E precisa saber a luta de solo, finalizar com chaves de braço, estrangulamentos, chaves de perna. Para isso, ele precisa treinar algumas modalidades. Cada atleta, cada time tem a sua preferência, mas normalmente ele vai escolher uma modalidade de trocação, por exemplo, Muay Thai, vai escolher uma modalidade que ensine a derrubar, como Jiu-Jitsu, Judô, Wrestling, né? Modalidades que você derruba o seu adversário. E normalmente o Jiu-Jitsu para finalizar ou se defender no solo. Então, essa seria aí as artes marciais mistas, tá bom? Outra mudança que aconteceu também, a inclusão da categoria feminino. E aí é claro que eu gosto sempre de citar aquela atleta, a Honda, né? A Honda começou a despertar o interesse no UFC, ela era de outras franquias e como ela era muito superior às suas adversárias, começou a chamar atenção até chegar ao ponto dela ser chamada para o UFC e aí as categorias femininas começaram. E hoje temos várias atletas muito boas, inclusive aqui do Brasil, como Amanda Nunes, né? Então, para quem gosta de MMA e acompanha, sabe que o Brasil é um dos principais celeiros aí de campeões. Temos vários e vários atletas, poderia citar aqui, por exemplo, Anderson Silva, Royce Gracie, José Aldo, que foram Minotauro e Minotouro, Verdun, que foram campeões aí em várias categorias, tá? Como assim em várias categorias? Outra mudança, o MMA, ele criou-se categorias, como no boxe, tá? Então, hoje existem vários campeões, cada um no seu peso. Quando começou, o MMA só tinha uma categoria, peso livre, né? Então, não existia essa divisão. Tá bom? Pessoal, então, para quem não sabia nada de MMA, espero ter ajudado aí. Coloquem no comentário aqui se faltou falar de alguma coisa. Assistam aqui a nossa playlist que fala sobre lutas e até o próximo vídeo. Um abraço!